Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do jato F-47. Sugiro quem está assistindo esse vídeo colocar um capacete e colete, porque vem pedrada por aí. Bom, o que acontece é o seguinte: o presidente Trump, ele anunciou, né, a construção de um jato de sexta geração, que seria o F-47. Alguns analistas estão questionando aí o fato desse número, né, porque o Trump é o 47º presidente americano, que seria homenagem a ele. Outros dizem que seria homenagem ao P-47 da Segunda Guerra Mundial. Enfim, é difícil saber, né, como é que surgiu esse número cabalístico aí. Existem 1001 teorias a respeito. Mas eu preciso tecer diversas considerações, gente, porque, na verdade, antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa para saber o que é esse avião. Então, eu fui, né, em fontes sérias aí. Todas dizem a mesma coisa. Eu tirei um canal de moleque que vai dizer que o avião é milagroso, etc. Isso não dá para levar em consideração, né? Mas todo mundo diz a mesma coisa. Então, o que acontece? O que você tem, na verdade, é o de sempre. Os generais na Casa Branca, tudo engomadinho, o cara vai lá, fala aquela apresentação que quem já foi em apresentação de empresa está cansado de ver. É padrão, né? O cara já tem aquelas frases prontas, aquela coisa chata pra caramba, que não tem nenhuma criatividade, aquelas frases prontas, aquela apresentação, aquele gestual todo, etc. Então, eles colocam que o avião ele vai poder manobrar enxames de drones, vai ter fusão de dados, né? Ele vai precisar do motor. O motor dele, eu estava fazendo levantamento, ele teria aí de 24 a 44 kN a mais que o F-22, que ele vai precisar de muita energia para operar sensores, armas laser e uma série de coisas aí que o avião teria. Pelo que a gente entendeu até agora, o avião é um abandono dos conceitos do F-35 e a volta ao F-22. É uma prova cabal de que o F-35 é um avião assim que bastante controverso. A gente não sabe ainda, né, qual vai ser o futuro dessa aeronave. E se vocês olharem mesmo o F-22, tudo que a gente sabe do avião foram os americanos que contaram. Tudo que a gente sabe, eles que contam. Porque o avião nunca entrou em combate, né? Num cenário denso. Vamos falar, quando eu chamo combate, gente, cenário denso, tem um lugar no mundo onde isso aconteceu. Chama-se Ucrânia. Então eu pergunto, será que o F-22 se sairia bem na Ucrânia? Eu não sei. Porque, por exemplo, o Su-57, que a Rússia está usando na Ucrânia, segundo eles com sucesso, eu acho que se deve mais ao manejo, ao gerenciamento do risco operacional, que eu falo que é a coisa mais importante de uma força aérea, o gerenciamento do risco operacional, do que talvez as características da aeronave. Tá? Os russos, eles operam bem na retranca, pelo que a gente percebeu aí, eles gerenciam bem o risco. O próprio ucraniano aprendeu a gerenciar risco com seus F-16. Aí teve semana passada um caso que eles se aproximaram, abandonaram o gerenciamento de risco, se aproximaram da área de Sumy e levaram mecha. Então eu digo sempre que eu confio mais no bom e velho gerenciamento de risco operacional do que na melhor das tecnologias do mundo. Basicamente, o que é o gerenciamento de risco operacional? Quem tem C tem medo. Quem tem medo. Então, o que você faz? Você coloca a operação de uma maneira que você vai minimizar teu risco. Você pode até ser abatido, mas a possibilidade, você já trabalhou para que isso não acontecesse, tá? Para que as chances fossem mínimas. Os americanos, eles fazem isso direto. Não fizeram no Vietnã e se deram muito mal. Perderam 10 mil aeronaves. Mas, voltando ao caso do F-47, eu preciso fazer diversas colocações aqui. Olha, gente, eu vou lembrar essa reportagem aqui da Forbes, né, em que o Elon Musk chama os construtores de F-35 de idiotas, diz que eles deveriam se utilizar de drones, etc. E a gente tem que lembrar que o Musk, ele supostamente, né, agiria aí para conter excessos, conter desperdício no Pentágono. Mas a gente começa a perceber que esse caso do F-47, por exemplo, o Pentágono vai destinar 20 bilhões de dólares, que o Trump cedeu aos militares. Começou com um discurso de austeridade, de controle, etc.,
e está dando 20 bilhões aí com um PowerPoint. A verdade é essa daí. Eles dizem que o avião já está voando, olha, essas coisas são todas meio complicadas. Você pode até colocar uma coisa voando, mas esse negócio, ele tem uma capacidade de sobrevivência no céu conturbado, porque se os Estados Unidos entrarem em guerra um dia, a não sei que seja lugares que nem o Iêmen, Afeganistão, etc. Se eles entrarem em guerra com a China ou com a Rússia, o negócio vai ser feio. O chinês não vai botar para perder. Eles vão jogar tudo que eles têm ali, eles têm muita coisa para jogar. Então o avião ele tem que ter uma característica de furtividade e sobrevivência muito grande. Então a gente anotou que o Trump ele tá abrindo mão disso. E um negócio que eu acho engraçado nos americanos, eu acho isso, a medida de um projeto deles, o que é? Dinheiro. Não, vamos alocar 100 bilhões nesse projeto. Amigo, você pode colocar 20 bilhões numa coisa aí, que é o caso do F-47, não dá certo. Não é isso que garante o sucesso do projeto, não é o dinheiro que você vai gastar nele, né? É aquilo que você desenhar bem o propósito dele. E você ter os meios, você vai pagar, você está pagando esse projeto. Mas será que você tem, a indústria americana tem os meios para desenvolver aquilo que eles propõem? Eu não sei. Eles sempre começam pelo preço. Não, o preço vai custar tanto, né? Nós vamos colocar tanto no projeto. Então, eu tenho muitas dúvidas. Na minha opinião, o Trump já cedeu para o Pentágono. O Pentágono ganhou essa. Quando começou a administração, o Trump pessoal falou, ele vai modernizar, ele vai moralizar, etc. Eu acho impossível. Eu vou mostrar um trecho para vocês, tem um canal chamado 60 Minutes. Eu considero um dos melhores canais dos Estados Unidos, 60 minutos. Mas as matérias têm 12, na verdade. Chama 60 minutos, mas as matérias têm 12 minutos, são maravilhosas. Eu quero mostrar um trecho curtinho do 60 Minutes para vocês entenderem o que é corrupção do Pentágono. Acompanhe conosco. To Assad's former... We paid over 10 switch with all of the cabling cost $328. This oil switch, we paid over $10,000 Eles pagaram. So what accounts for that huge difference? Ele fala aí. What else can account for? Esse senhor foi auditor do Pentágono. Ele fala aí que um sensor de pressão de óleo que custa $328 no mercado, o governo americano paga $10 mil, quase 30 vezes. Eu vou deixar o link aí para vocês assistirem. Então, pessoal, não tem condições. Uma máquina dessas é muito difícil você lidar. Eu falei outro dia num vídeo que eu fiz, nós fizemos um vídeo excelente sobre tecnologia stealth com o Edilson Cabaé, e eu falei uma coisa que é uma verdade. 18% dos congressistas americanos são ex-militares. Praticamente 1 em cada 5 congressistas, né? E o que acontece? Um major, um coronel, não tem condição de pagar a campanha dele. Alguém está pagando essa campanha. Essa turma, quando chega lá, eles formam um lobby poderosíssimo da indústria de defesa que não deixa morrer nenhum projeto. Aí nessa vem o LCS, que deu problema pra caramba, o Zumwalt, o próprio F-35, o Bradley, que deu milhões de problemas, o Comanche. A cantilena é longa, a cantilena de problemas do Pentágono é longa, a corrupção é muito grande. E tem outro fator que eu preciso mostrar para vocês também. Olha, gente, nós temos esse dado aí. Desde 1980, o gasto com defesa cresceu 62% depois de ajustado para a inflação. Sendo que os Estados Unidos nunca ganharam uma guerra. Quer dizer, eles gastam hoje mais de $1 trilhão aí com armas, com pagamento, com salários, com instalações, não ganham guerras. E essa máquina não tem como ser freada. Eu costumo dizer o seguinte, que o Trump, ele não vai, tem gente que acha que o Trump vai salvar os Estados Unidos, ele não vai. Ele vai fazer, eu falo sempre isso, a comparação é com o vendedor de carro velho, de carro usado. O cara pega um carro que está todo lenhado, ele pagou barato, aí ele dá um mel de coruja, manda lavar, polir, tirar alguns amassados, aí passa um pretinho no pneu, limpa o estofamento, etc., e passa para frente com lucro. É isso que ele vai fazer. O Trump, eu não sei se ele faz sucessor, eu acho muito difícil, mas quem quer que assuma a cadeira em 2028 vai pegar os Estados Unidos numa situação igual ou pior. Ele não vai conseguir acabar com a corrupção do Pentágono. Eu achava, quando ele assumiu, o pessoal falava, ele está moralizando e tal. Mas essa situação do F-47 já é um indicativo bastante grande de que nada mudou, que as coisas continuam as mesmas. E é muito triste, porque se você pega, por exemplo, nos anos 1950, os aviões, eles eram projetados, aviões de guerra, eram projetados por pilotos.
Eu cito sempre o caso do B-52, que o general Curtis LeMay, que era o chefe do comando estratégico, ele pôs o dedo dele no projeto, ele interferiu muito no projeto do B-52. Quer dizer, saiu um projeto excelente, o avião está voando até hoje, tem 70 e poucos anos. Mas hoje não, os aviões são projetados por publicitários, isso aqui é verdade, a coisa é projetada para impactar a opinião pública, não para a funcionalidade dela. E por último, eu quero lembrar o seguinte, gente, uma coisa muito importante, que serve para o Brasil, inclusive, né, com relação a custo. O avião de combate, a gente precisa lembrar que ele é uma ferramenta. E tal como uma ferramenta, ele vai ser usado todo dia, ele vai quebrar, ele vai enferrujar, ele vai apresentar defeitos, vai precisar ser substituído, etc. Então não pode ser caro. Ele tem que ser acessível. Essa aqui é a verdade. O americano tem mania de fazer coisa muito cara. Mal comparando, eu cito sempre o caso do Uber. O cara compra um carro para trabalhar no Uber, é uma ferramenta. Você não vai colocar uma Ferrari para trabalhar no Uber, gente, porque vai ser inviável para você. Isso vale para as compras militares também. Se você tiver equipamento muito caro, quando ele der problema, você não vai ter como substituí-lo, ele vai ficar inoperante e você pode perder uma batalha em função disso. Como dizia Joseph Stalin, né? Quantidade acaba se tornando qualidade por si só. E na lista de desejos da Amazon, vocês encontram todos os livros que o Andrei Martyanov escreveu até agora. Ele tem 3 obras, né? Vocês acham em Kindle e também no formato impresso. Eu lembro o seguinte, as obras do Martyanov são altamente disruptivas. Elas anteciparam o caminho que as artes militares iam tomar nos próximos anos e décadas. É imprescindível ler Martyanov para entender os aspectos militares da guerra moderna. Vocês encontram todas essas obras na Amazon e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.